Olá, boa tarde. O Brasil tem pela primeira vez mais advogadas do que advogados. Sim, esse dado é inédito nos 90 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A diferença ainda é pequena. São 118 mulheres a mais na estatística nacional. Mas o significado desse número é imenso e mostra que a busca feminina por mais espaço tem gerado frutos, inclusive no judiciário. Este é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide excluir ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 2017. Justiça aceita denúncia contra 11 pessoas que ofenderam na internet casais gays que se beijaram em formatura da Polícia Militar. A ação penal teve como justificativa a decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2019, que criminalizou a homofobia e a transfobia no Brasil. E na reportagem especial sobre os 130 anos do STF, como Rui Barbosa abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Fui um advogado, um jurista, exponencial, um filósofo, um pensador, um político também, e que nos deixou grandes lições. A decisão que considerou inconstitucional o prazo de 10 anos para anular atos administrativos em São Paulo não terá efeito retroativo. Em sessão do plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal modularam os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei. Eles entenderam que o que foi feito até o julgamento da norma continua valendo. O questionamento sobre a constitucionalidade da lei foi feito pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Em sessão virtual, no mês de abril, o STF julgou que a lei paulista é inconstitucional. O entendimento foi de que o Estado de São Paulo fere o princípio da igualdade ao estipular prazo maior que o marco temporal consolidado na esfera federal e demais estados do Brasil, que é de 5 anos para anulação de atos administrativos. Agora, em sessão virtual, o STF modulou os efeitos da decisão. A maioria seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele explicou que a ação contra a norma foi ajuizada 20 anos depois que a lei entrou em vigor. Por isso, determinar efeitos retroativos acarretaria em insegurança jurídica e impactos econômicos em milhares de atos administrativos anulados. Portanto, o STF manteve as anulações feitas conforme a lei paulista que estava em vigor e a partir da data de 23 de abril deve ser aplicado o prazo de 5 anos para anulação dos atos administrativos no estado de São Paulo. Esta decisão que vimos agora é no chamado plenário virtual, ou seja, aquela plataforma especial em que, durante determinado período de tempo, os ministros fazem julgamentos. Já o plenário do Supremo Tribunal Federal, nas sessões por videoconferência, as chamadas sessões presenciais, decidiu por maioria de votos que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017, data em que a Corte decidiu o caso em um recurso extraordinário. O processo começou com a ação de uma importadora, que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Para o STF, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. A União recorreu, pedindo que a suspensão da cobrança começasse a valer a partir da data do julgamento desse recurso, os embargos de declaração. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. Ela esclareceu que o ICMS excluído da base de cálculo seja o ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago.
Acolheu ainda pedido da União para estabelecer que quem entrou com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso, vai poder receber o que pagou indevidamente de imposto. Recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica, ressalvados os casos ajuizados desde 15 de março de 2017 e ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento. O plenário, por maioria, acompanhou a relatora. O impacto financeiro, além da dificuldade de planejamento do orçamento, planejamento orçamentário federal, tendo em vista a total impossibilidade de apurar-se a priori os valores que se tornariam exigíveis por ano fiscal, essa reposição anterior, isso poderia gerar uma crise econômica sem precedentes. Eu estou nessa linha, subscrevendo, claro, em parte, quanto à modulação, o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, mas com este enfoque, com esta abordagem constante do voto do ministro Nunes Marques. O Tribunal, por maioria, acolheu em parte os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou por maioria os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. E vamos reforçar aqui, a data de 15 de março de 2017, que é utilizada para se deixar a base para este cálculo, é do julgamento do recurso extraordinário e não dos embargos de declaração que pediram a modulação de efeitos. Essa modulação foi julgada na sessão desta quinta-feira, ontem, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A data base para o cálculo é a da decisão no recurso extraordinário, não dos embargos de declaração apresentados neste recurso. E a primeira vara criminal de Brasília aceitou denúncia contra 11 pessoas por homofobia. Elas fizeram críticas e comentários ofensivos sobre o beijo de 2 casais gays durante formatura da Polícia Militar em janeiro do ano passado. O registro da comemoração dos casais é este. A foto foi compartilhada em um aplicativo de mensagens instantâneas e deu início aos comentários homofóbicos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu inquérito para investigar o caso, o que resultou na denúncia. Com a decisão da Vara Criminal de Brasília, os 11 acusados se tornaram réus na Justiça e vão responder criminalmente. As defesas deles têm 10 dias para se manifestarem no processo. A ação penal teve como justificativa a decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2019, que criminalizou a homofobia e a transfobia no Brasil. Com o julgado do STF, práticas preconceituosas desse tipo passaram a ser enquadradas como crimes da lei de racismo. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal disse que vai cumprir todas as determinações do Poder Judiciário no caso. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o bloqueio de contas em ação contra a ajuda do Distrito Federal a um município do Piauí. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendeu o bloqueio judicial de R$ 106 mil nas contas do Distrito Federal e do município de Corrente, no Piauí, decretado em razão de supostas irregularidades na doação de materiais para o combate à Covid-19. O bloqueio também atingia as contas do governador do DF, Ibanez Rocha, e do prefeito de Corrente, Gladson Ribeiro. Na origem do caso, os autores de uma ação popular alegaram que a doação de máscaras, álcool em gel e luvas do DF para o município de Corrente seria ilegal e teria causado lesão às finanças públicas. A primeira instância e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiram pelo bloqueio do valor nas contas de todos os réus para resguardar o resultado do processo.
No STJ, o governo do DF afirmou que a doação foi legal e que não trouxe prejuízo às finanças públicas, e sustentou ainda que o que causou lesão ao interesse público foi a liminar que determinou o bloqueio de valores, por considerar uma medida desproporcional e prejudicial à gestão do DF. O ministro Humberto Martins explicou que o pedido de doação de equipamentos e materiais para combater a Covid-19 é justificado pelo momento de extrema gravidade representado pela pandemia. Ele observou que a requisição de doação seguia os devidos procedimentos administrativos e que a legislação atual dispensa a licitação para a doação de bens móveis. Ao suspender o bloqueio de valores, o presidente do STJ pontuou que o governador possui discricionariedade administrativa para o exercício do mandato para o qual foi eleito e que o bloqueio de contas dos entes públicos no momento atual pode prejudicar a atuação no combate à Covid-19, desequilibrando a gestão e criando insegurança na definição das políticas públicas. E circula pelas redes sociais mais uma fake news sobre o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, uma imagem do ministro Alexandre de Moraes traz uma declaração falsa atribuída a ele sobre as próximas eleições. A montagem diz que o ministro teria subido o tom contra o presidente Jair Bolsonaro ao afirmar, abre aspas, não terá voto impresso em 2022 e nem talvez Bolsonaro em 2022. O recado está dado, fecha aspas nesta suposta declaração. Pois bem, isso é mentira. O ministro Alexandre de Moraes nunca deu essa declaração. O Supremo Tribunal Federal reitera o alerta para a importância da checagem de informações suspeitas, como forma de evitar a propagação de fake news com o nome de autoridades ou da instituição. Antes de compartilhar informações, verifique se a fonte é segura. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai apresentar hoje à imprensa uma campanha sobre o processo eleitoral. Vamos falar ao vivo com a repórter Renata Gorga, que tem os detalhes. Boa tarde para você, Renata. Oi, Cadu. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A apresentação da campanha sobre a segurança, transparência e auditabilidade do processo eleitoral será às 3h30 da tarde desta sexta-feira. O evento vai ocorrer no auditório 3 da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Na ocasião, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, vai lançar um vídeo institucional para esclarecer as camadas de segurança da urna eletrônica, que completou 25 anos de existência. Os profissionais de imprensa que fizeram o credenciamento junto ao TSE poderão acompanhar a apresentação pelo Zoom ou mesmo de forma presencial. E, ao final, todos poderão fazer perguntas. A gente lembra que a transmissão vai ocorrer aqui pela TV Justiça também e pela Rádio Justiça, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais do TSE. Cadu. Obrigado pelas informações, Renata. E no próximo bloco a gente fala sobre um dado inédito na OAB, que pela primeira vez tem mais mulheres advogadas do que homens. Nós voltamos já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pela primeira vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, que por quase um século foi dominada por homens, registra maior número de mulheres. Hoje o Brasil tem 118 advogadas a mais que advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil foi fundada em 1930. Até então, os homens eram maioria. Hoje, com mais de 1 milhão de inscritos, pela primeira vez na OAB, o número de mulheres supera o de homens, em uma diferença de 118 a mais. O Brasil tem 1.220.350 inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 610.234 são mulheres e 610.116 homens. A maior diferença é no Rio de Janeiro. São 4.700 advogadas a mais que advogados. E a maioria feminina ocorre também em mais 8 estados. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Tudo começou com Mirthe Gomes, a primeira advogada do Brasil que, em 1898,
contrariando regras e família, conseguiu o diploma de bacharel em Direito. De lá até hoje, os desafios enfrentados pelas mulheres não são poucos. Sara exerce a advocacia há quase 30 anos. Para ela, foi preciso se adaptar aos novos tempos. A aceitação da advocacia para mulheres era muito difícil. Muitos achavam até que eu era secretária no meu escritório. Não tínhamos o trabalho de pesquisa facilitado como hoje. A internet, sistema de comunicação com o judiciário. E para pesquisa, tínhamos que adquirir jurisprudências impressas com valores elevados. Não era fácil. Graças a Deus, superei. As mais jovens, com até 5 anos de inscritas na ordem, representam 64% das mulheres na OAB. Lucilene é advogada trabalhista há 2 anos e conta que teve de enfrentar problemas antigos como preconceito, não apenas por ser mulher, mas também negra e jovem. Já sim sofri discriminação pelo fato de ser mulher, jovem e negra, até era ser indagada de como seria o meu tratamento ao chegar nos fóruns e nas jurisdições. Tive que abdicar, sim, de vários momentos da minha vida para tentar mostrar do que eu era capaz. O preconceito é muito grande, seja por ser mulher, ou seja por ser negra, ou seja por ser jovem. Esta outra advogada lembra que no início da carreira passou por diversas situações constrangedoras, desde assédio até discriminação por causa do gênero. Logo que eu comecei como advogada, primeiro obstáculo que eu vi foi a questão da remuneração. Era muito baixa e muitas vezes até eu já deixei de receber. Então, eu executava todo o trabalho e alguns advogados não me pagavam. Ou até quando eu executava o trabalho, eles recebiam os valores e o mérito do meu trabalho. É o chamado teto de vidro, uma barreira velada imposta às advogadas que são impedidas de ser sócias de grandes escritórios de remuneração e tratamento igualitário em razão do gênero. Existe um caminhar dentro desse processo. As mulheres são maioria, mas ainda existe um caminho na perspectiva da promoção da igualdade. Tendo a conquista de ver passar o número de mulheres, hoje temos mais mulheres que homens, uma OAB que terá, a partir do ano que vem, nos seus cargos diretivos, paridade de gênero. Então, isso é muito impactante. Os dados apresentados na reportagem, que mostram como as mulheres ganham cada vez mais espaço na advocacia brasileira, são de um estudo feito pela professora e pesquisadora da USP, doutora Patrícia Tuma, que vai conversar agora conosco ao vivo com a gente aqui pela internet. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Antes de mais nada, uma boa tarde, obrigado por poder falar a respeito desses dados tão importantes. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, os setores, digamos, mais intransigentes da sociedade poderiam argumentar que se trata de uma competição das mulheres com os homens. Não é nada disso. Na verdade, o que estamos falando é de uma sociedade que tenta se formatar como mais democrática e com mais cabeças pensantes contribuindo para o processo, inclusive de desenvolvimento da própria justiça. Eu creio que essa é uma constatação que deveria ser óbvia. Com certeza hoje os estudos são muitos demonstrando que quanto mais diversas são as equipes, a vantagem econômica inclusive é muito maior, em função das contribuições das mais diversas. Mas isso ainda não está incorporado, pela advocacia, assim como por outras áreas. Doutora, podemos dizer que esse é apenas um passo, porque nós temos já a constatação do número de advogadas, já, portanto, numa situação mais equilibrada e até ultrapassando. Mas, na verdade, ainda há barreiras no dia a dia, propriamente dito, com relação ao próprio desempenho das funções. Olha, a minha investigação, ela teve por objeto a questão da ascensão, exatamente a questão do teto de vidro, que era relatada exaustivamente pela literatura estrangeira, e eu queria saber se existia no Brasil, nas grandes sociedades de advogados. Então, eu entrei naqueles escritórios os maiores, ranqueados,
E dos 20 maiores, eu consegui entrar em 10 e apliquei 32 entrevistas a homens e mulheres em diferentes estágios da carreira. E realmente eu constatei que o teto de vidro é quase que uma constante para as mulheres. As mulheres, num determinado momento da carreira, elas decidem, em sua maioria, sair dos escritórios, porque elas ou percebem que não vão ascender, ou elas decidem optar por uma vida pessoal, porque a lógica desse trabalho é uma lógica masculina ainda, né, de dedicação integral ao escritório, e a gente sabe que a maior parte das demandas familiares ainda recai sobre as mulheres. Doutora, foram entrevistados também, pelo que eu entendi, então, advogados do sexo masculino. Foi possível constatar alguma coisa em termos de preconceito na atuação desses profissionais em relação às colegas? Olha, não é possível se generalizar, tá? Mas eu vou dar 2 exemplos para você. Num dia eu fiz uma entrevista com um sócio gestor de um escritório, 75 anos à época, e ele me disse assim, imagina, para o escritório tanto faz se usa calça ou usa saia, literalmente ele disse isso, desde que seja bom, mas um dia ela vai ter filhos, e aí vai complicar. E aí começou a citar exemplos, e eu pensei assim, bom, 75 anos, é a geração a que ele pertence, né, um outro momento. Bom, no dia seguinte eu fui entrevistar um sócio gestor de um escritório, de um outro escritório, um homem super descolado, moderno, 39 anos. E uma frase que ele soltou no meio da entrevista foi, se os dois saírem para caçar, o ninho fica desprotegido. Né? Eu acho que essas falas, elas dizem tudo, né? Ainda existe uma lógica de que o espaço das mulheres é o espaço privado, o espaço do lar, né? E elas vão sempre estar pela metade nos espaços de poder, porque se dissemina essa crença de que esses espaços de poder, de decisão, são espaços masculinos. Eu acho muito importante o que a OAB está fazendo, o Conselho Federal, a Comissão da Mulher do Conselho Federal da OAB, porque eu, na época da minha pesquisa, eu mapeei as comissões, as comissões das seccionais. Eu mapeei todas, exceto o Acre, na época, que não tinha as informações no site e que não me atendeu, não consegui informações. As mulheres eram só 23% dos presidentes de comissões diversas, né, das seccionais da OAB, incluindo a Comissão da Mulher, o gueto, né, entre aspas. Doutora... Então, se eu tirasse a Comissão da Mulher, não sobrava menos que isso. Então, é muito importante essa medida. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista com esses dados que são esclarecedores em relação a essa situação da mulher advogada. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. E no próximo bloco, uma reportagem especial mostra a importância de Rui Barbosa para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Nós voltamos já. A importância da Constituição Federal brasileira é que, além do fato de ela ser a lei maior do país, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, ela trata da organização política, social e administrativa do Estado brasileiro, a divisão e competência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ela estabelece ainda os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes do país, entrou com inúmeros habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A luta do advogado foi emblemática e abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do HC. Você vai ver agora os detalhes dessa história em mais uma reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus número 300.
Para os profissionais do direito, esse processo é um velho conhecido. Vamos voltar a 1892. Esse ano marca um dos julgamentos mais comentados nos 130 anos do Supremo Tribunal Federal. O advogado da causa era este senhor de bigode e óculos redondos, Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do Brasil. O ilustre advogado entrou com um pedido de liberdade no Supremo em favor de um senador e outros cidadãos indiciados por conspiração depois que o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, decretou estado de sítio no Distrito Federal. Segundo Rui Barbosa, o habeas corpus é um instrumento jurídico usado quando alguém sofre coação ou violência por ilegalidade ou abuso de poder, independentemente de ser uma afronta ao direito de ir e vir. O caso é paradigmático porque é a primeira vez que você tem a impetração de um remédio constitucional que, ao mesmo tempo, procura salvaguardar o Estado de Direito, salvaguardar a liberdade pública, ensinar aos magistrados, né, a doutrina da jurisdição constitucional, né, e, ao mesmo tempo, disciplinar o emprego do estado de exceção no Brasil, os limites do estado de exceção no Brasil, né, em nome do Estado de Direito. Rui Barbosa não ganhou a causa e entrou com muitos outros habeas corpus no Supremo, também sem sucesso. E a saga de Rui Barbosa abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Ela se baseava numa interpretação literal da Constituição da época que descrevia o HC como remédio para qualquer tipo de arbitrariedade cometida pelo Estado e não apenas para a liberdade de ir e vir. Nesse sentido, ela era uma interpretação bastante ampla, né, que se justificava, de acordo com o Rui Barbosa, na época, pela necessidade, pelo fato de que não existiam outros remédios processuais. Né? Ou você impetrava habeas corpus como sucedâneo, por exemplo, de mandado de segurança, por exemplo. O mandado de segurança não existia, vai ser criado só em 1933. Tá? E, nesse sentido, ele era uma doutrina que procurava salvaguardar os direitos fundamentais no Estado de Direito, que era muito acentuadamente autoritário ou oligarca. O judiciário brasileiro coleciona milhares de casos de habeas corpus de repercussão nacional e internacional, temas polêmicos e muitos curiosos, como o macaco Jimmy, que vivia enjaulado num zoológico de Niterói e não suportava mais o cativeiro. E do jogador de futebol Oscar, que queria deixar o São Paulo para defender o Internacional de Porto Alegre. Nós tivemos um caso muito emblemático impetrado pela Defensoria Pública da União, em que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem e o pedido do paciente, do réu, que estava preso, era de receber a visita dos seus filhos e dos seus enteados. Note que ele não está discutindo a sua prisão, ele está discutindo o seu direito de afeto, de ter um encontro com seus filhos e enteados. Então, o Supremo, de certo modo, elastece a teoria e retoma a teoria da doutrina do habeas corpus com um olhar mais ampliado para esse tão importante instrumento de garantias e direitos. Para o ministro aposentado do Supremo, Aires Brito, Rui Barbosa simboliza a garantia dos direitos individuais e da vida civilizada. Foi um advogado, um jurista exponencial, um filósofo, um pensador, um político também, e que nos deixou grandes lições de vida civilizada, de vida filosoficamente humanista, politicamente democrática e culturalmente civilizada, para evidenciar que a vida civilizada gravita não em torno de pessoas, mas em torno de instituições. Rui dizia: salvação sim, salvadores não. Essas frases lapidares dele ainda hoje têm marcante atualidade. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana para você.